Corticosteroides, a gente está falando de solução ou a gente está falando de problema? Eu quero iniciar esse vídeo conversando sobre um paciente hipotético que chega num serviço de emergência. Ele tem inflamação na pele, tem febre, está prostrado, foi abrupto, foi muito rápido. E a cada momento você tem novas lesões. Elas começam vermelhas, elas vão se tornando escuras com o tempo, até necrosando a pele. De repente surgem lesões na cavidade oral, no olho, mucosa genital. Só aumenta a inflamação. O que a gente está falando? O que a gente prescreve? Aí a primeira coisa que a gente faz o diagnóstico, olha para a farmácia, o que a gente tem disponível. E na sua farmácia a gente tem alguns corticosteroides. Eles estão lá para você. Eu estou falando de algumas opções. Tem prednisona, metilprednisolona, a gente tem dexametasona, a gente tem hidrocortisona. E aí eu faço duas perguntas. Nesse contexto, você faria o corticoide? E se sim, qual corticoide você faria? É uma questão complexa que leva em consideração diversos fatores e, sem sombra de dúvida, um dos fatores mais importantes é a questão do acesso ao remédio, custo, também muito importante, e vários outros que são fundamentais, como de qual doença, qual é a etiopatogenia, qual é o quadro clínico dessa doença, as características naquele paciente, que outras comorbidades, que remédio ele toma. E essa é a dificuldade de decisão que nós médicos tomamos todos os dias. Esse é um caso de vida real, né? Que acontece. Vocês já devem saber o diagnóstico, vou deixar isso mais para o finalzinho para a gente não perder, mas volto para a pergunta. Você usaria corticosteroides nesse paciente? A gente sabe que os corticosteroides mudaram a medicina para o melhor. A gente está falando de uma medicação que vai completar 88 anos agora, em 2023. Lá atrás, em 1935, ela foi chamada de composto E. Cortisona teve a sua estreia como medicamento imunossupressor em 1948. Pacientes portadores de artrite reumatoide foi libertador, porque a gente está falando de uma doença que o curso era inexorável em direção à destruição articular e morte. Pegando uma doença só como exemplo, mas não demorou muito não. Em 5 anos a gente já tinha a lista gigantesca dos efeitos colaterais causados pelos corticosteroides. A dermatologia ela pegou essa carona rápido, porque esse importante grupo farmacológico foi Sulzberger, que fez uma grande publicação em 1951 no uso dos corticoides nas diversas doenças inflamatórias. A dermatologia se tornou uma especialidade muito resolutiva com os corticoides, e especialmente para as formas agudas. O problema é que nem todas as doenças são agudas, temos vários exemplos de doenças crônicas dentro e fora da dermatologia, e a resposta parcial, não conseguir retirar a medicação, e com isso a gente aprendeu da pior forma a insuficiência adrenal, risco de suspensão abrupta. Com isso, alternativas, né? Então, dois importantes dermatologistas, eles mostraram o uso alternado, né? Que se você separar em até 48 horas, você consegue manter o efeito anti-inflamatório. Na década de 70, a gente começou a usar os poupadores de corticoide como estratégia de retirada ou diminuir dose necessária diária dos corticosteroides. Melhoramos muito as nossas estratégias, né, que passaram a ser incorporadas, como pulso de metilprednisolona, altas doses, né? Estratégia que foi popularizada na década de 80, é muito importante até os dias de hoje. Pelo menos os colegas que são mais íntimos, os corticosteroides usam bastante quando eles cuidam de doenças imunomediadas. E ao longo do tempo, os corticoides se tornaram uma medicação base para a medicina. Não dá para dizer que é uma wonder drug, é uma molécula que é criada por nós mesmos. E nós médicos nos apoderamos dela para cuidar dos nossos pacientes, pelo acesso, pela falta de controle, muitas vezes, infelizmente, até pela ignorância. Essa medicação centenária ainda não teve todos os seus mistérios revelados. É um hormônio essencial para a vida, utilizado por pelo menos 12 bilhões de pessoas que utilizam essa medicação por pelo menos 3 meses. A gente está falando de toda a população mundial, é mais 50%. Os efeitos muito ultrapassam o sistema imune. Esse é um grande problema. Ele age no eixo hipotálamo-hipófise, ele tem ação metabólica, glicose, renina, angiotensina, aldosterona, metabolismo de lipídio, age nos ossos, no trato gastrointestinal, sistema nervoso central, age na pele, além de facilitar o surgimento de infecções e até de tumores malignos. Agora vamos voltar para o nosso caso, que a gente conversou lá atrás. Você escolheria algum corticoide como tratamento de primeira? Seria a primeira linha de trabalho? Provavelmente você já fez o diagnóstico de que o paciente está desenvolvendo um quadro de síndrome de Stevens-Johnson. Hoje, a gente sabe que a inflamação nesses casos é secundária
a uma ligação faz ligante. E essa ativação é direta no linfócito T, que o corticoide não tem ação, ele não age. Ou seja, o corticoide ele vai melhorar a inflamação, ele vai melhorar a amplificação, mas não impede a evolução. E aí fica um ponto de reflexão. Será que a gente pode influenciar a qualidade de atendimento, os gestores, disponibilidade de medicação? Como que a gente deve agir para melhorar o acesso, o custo e o mais importante, né? Como ficam os nossos pacientes? A gente tem que estar disponível na farmácia? Quanto que a gente tem que participar? Hoje a gente sabe que ciclosporina é uma das melhores medicações nesse momento e a gente precisa mudar o jogo, a gente precisa entender cada doença, a gente precisa entender cada epidemiologia, precisa entender imunologia de forma aplicada para a sua prática clínica. Isso é fundamental para que possamos evoluir como uma sociedade que cuida melhor dos seus pacientes. O corticoide ainda é importante, mas ele precisa descansar um pouquinho, a gente precisa melhorar a precisão da nossa receita e o resultado disso é um só: pacientes melhores cuidados, mais bem tratados. E eu faço um convite para que você fique aqui no Pele Digital, entenda mais sobre imunologia de forma descomplicada para sua prática clínica, melhorar a qualidade do seu diagnóstico. Fica o convite para você se inscrever no canal, compartilhar com os colegas e até o próximo vídeo. Grande abraço!